O Endrick foi ovacionado pela torcida do Lyon na despedida e o técnico Paulo Fonseca admitiu na coletiva que seria difícil mantê-lo e que ele provou ter qualidade para ser o jogador do Real Madrid. E agora, o garoto de 19 anos volta para a Espanha pronto para encarar o maior desafio da carreira: disputar espaço num ataque que tem Mbappé como dono absoluto e que destruiu 2 técnicos em menos de 2 anos. Eu vou te contar tudo sobre essa volta, o que esperar do Endrick nesse Real Madrid em chamas e por que essa disputa com o Mbappé pode ser a história mais importante do futebol europeu na próxima temporada. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick consegue tomar a posição do Mbappé na próxima temporada? E qual dos dois você escolheria como titular se fosse o técnico do Real Madrid? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A despedida do Endrick no Lyon não foi um encerramento de um capítulo qualquer. Foi o encerramento de um capítulo que o futebol europeu não esperava que fosse tão bom, tão rápido e tão definitivo. Na última rodada do campeonato francês contra o Lens, o garoto foi titular, jogou 65 minutos antes de ser substituído e saiu de campo ovacionado pela torcida. Mesmo com o Lyon perdendo por 4-0, mesmo sem ter marcado e mesmo numa noite que esportivamente não foi das melhores, a torcida aplaudiu de pé um jogador que em 5 meses transformou o Lyon num time totalmente diferente, que chegou quando o clube estava na situação complicada na tabela, virou o principal nome ofensivo do elenco e ajudou a levar a equipe de volta à briga por uma vaga na Champions League. Pelo Lyon, o atacante disputou 21 partidas, marcou 8 gols e distribuiu 8 assistências, 16 participações diretas em gols, segundo melhor índice de eficiência entre os atacantes brasileiros na Europa no mesmo período, atrás apenas do Rafinha. Esses números somados à ovação da torcida numa noite de derrota dizem tudo sobre o que o Endrick significou para aquele clube em tão pouco tempo. Paulo Fonseca não precisou de muita elaboração para deixar claro a mensagem na última coletiva antes da despedida. O técnico português disse diretamente que seria difícil para o Endrick permanecer no Lyon, que o Real Madrid certamente ia querê-lo de volta e que depois dessa temporada o garoto teria condições de ser o jogador do clube espanhol de verdade. Essa declaração, vinda de um treinador europeu experiente que acompanhou o dia a dia do atleta, tem um peso muito além do elogio protocolar de fim de empréstimo. Fonseca não é um técnico que distribui cumprimentos por obrigação. É o mesmo treinador que criticou publicamente o Endrick durante uma sequência de atuações abaixo do esperado, que cobrou mais entrega, mais consistência e mais presença no jogo coletivo. Quando esse mesmo treinador aparece na última coletiva e diz que o garoto está pronto para ser o jogador do Real Madrid, o contraste com as cobranças anteriores faz o elogio valer ainda mais. É a avaliação de quem viu o antes e o depois de perto, e que reconhece uma transformação real quando ela acontece na frente dos próprios olhos. O mais importante sobre essa despedida não é o que aconteceu dentro do campo no último jogo, é o que ela representa como símbolo de um processo que mudou completamente a trajetória do Endrick na Europa. Quando o garoto chegou ao Lyon em janeiro, havia dúvidas legítimas sobre o time da movimentação, porque um jogador contratado por quase 70 milhões de euros precisaria ser emprestado logo na segunda temporada. A resposta veio da única forma que importa no futebol, dentro das 4 linhas. O Endrick não chegou à França para se recuperar de uma crise, chegou para provar que a crise nunca havia existido dentro dele, e o problema havia sido sempre o ambiente, a hierarquia engessada e a falta de minutos num clube que já tinha Mbappé, Vinícius e Rodrigo à frente de qualquer decisão tática. No Lyon, com titularidade garantida e liberdade para jogar, o resultado foi imediato, e a emoção da torcida francesa na despedida é o reconhecimento mais honesto possível dessa verdade, porque a torcida não aplaude de pé quem decepcionou, aplaude quem entregou além do que esperava. Agora vem a parte mais difícil dessa história. O Endrick volta para o Real Madrid completamente diferente do que ele deixou, e não necessariamente de forma positiva. O Real Madrid comunicou oficialmente ao jogador que ele será integrado ao elenco principal para a temporada de 2026 e 27, sem novo empréstimo, e que o clube projeta uma reformulação no setor ofensivo com os empréstimos de Mastantuono e Gonzalo Garcia, abrindo espaço principalmente para a ponta direita, setor carente de opções. Essa notícia é boa para o Endrick, significa que o espaço vai existir de forma mais concreta do que na temporada anterior, mas existe um elemento que nenhuma reformulação de elenco resolve sozinho: o Mbappé. O francês, que acabou de ser vaiado pela própria torcida no Bernabéu e declarou principalmente ser o quarto atacante do elenco, que não assiste às coletivas do treinador e que gerou a maior crise interna que o clube viveu nos últimos anos, esse jogador vai continuar lá, e o Endrick vai ter que conviver, competir e se desenvolver dentro de um ambiente onde o Mbappé é a variável mais imprevisível de todas. A comparação direta entre os dois em termos de impacto nessa temporada é o argumento mais forte que o Endrick tem para exigir espaço quando voltar. O Mbappé encerrou a temporada sendo vaiado pela própria torcida do Bernabéu. O Endrick encerrou sendo ovacionado
ovacionado pela torcida do Lyon numa noite de derrota. O Mbappé foi para a zona mista e expôs uma conversa privada com o treinador para a imprensa. O Endrick saiu do campo, agradeceu a torcida e se despediu com dignidade. O Mbappé declarou publicamente que não assiste às coletivas do treinador porque tem TV francesa em casa. O Endrick aprendeu francês em 5 meses e dava entrevistas coletivas no mesmo idioma. Não existe forma mais clara de mostrar que os dois jogadores chegam à próxima temporada em pontos completamente diferentes, não apenas no nível de jogo, mas na postura, no comportamento e no respeito ao ambiente ao redor. E num clube que está tentando se reconstruir depois de 2 anos de caos, a postura importa tanto quanto o gol. A disputa pela ponta direita do ataque vai ser o ponto central de toda a próxima temporada do Endrick no Real Madrid. O brasileiro é visto internamente como uma opção principal para a ponta direita, setor carente de opções com a saída prevista de Gonzalo Garcia e Mastan Tuolo por empréstimo. Isso significa que o espaço existe, mas disputar espaço com o Mbappé, que também atua por essa faixa e que tem um contrato de 80 milhões de euros anuais garantido na sua posição intocável, é uma batalha que vai exigir muito mais do que bom futebol. Vai exigir que o Endrick mantenha o nível que mostrou no Lyon semana após semana, que o próximo técnico, seja Mourinho ou outro nome, tenha clareza sobre o papel de cada jogador e coragem para tomar decisões baseadas em desempenho e não em nome ou salário. Esse equilíbrio raramente existiu no Real Madrid nos últimos 2 anos. O Endrick vai chegar para a pré-temporada sabendo que precisa conquistar o espaço antes que o ambiente ao redor consuma a oportunidade. Existe uma ironia nessa história que o próprio Florentino Pérez talvez não tenha percebido ainda. O jogador que o clube emprestou ao Lyon por não ter espaço no elenco dominado pelo Mbappé, volta sendo dos únicos do elenco que termina a temporada sem polêmica, sem crise, sem vaia e com a ovação de toda a torcida da França. Enquanto o Mbappé gerava manchetes com declarações sobre o treinador e o Vinícius acumulava vaias no Bernabéu, o Endrick estava no Lyon silenciosamente construindo um argumento mais sólido de que o jogador jovem pode construir num clube que estava começando a duvidar dele. O Real Madrid não enviou o Endrick ao Lyon como sinal de confiança, enviou por falta de alternativa, mas o que o garoto fez com essa alternativa transforma completamente a narrativa do retorno. Ele não volta como jogador que precisava ganhar experiência, volta como jogador que provou sem ruído e sem drama que merecia mais do que recebeu. O cenário que o Endrick vai encontrar no Real Madrid é o mais turbulento que o clube viveu em muito tempo. O presidente em campanha eleitoral, o técnico indefinido, o Mbappé em guerra com o vestiário, o Vinícius com a renovação emperrada e 2 titulares se recuperando de conflito físico. Qualquer jogador jovem que chegasse nesse ambiente com fragilidade emocional seria consumido antes da pré-temporada terminar. Mas o Endrick não é um jogador jovem frágil emocionalmente. É o garoto que responde às críticas públicas do Paulo Fonseca, marcando num clássico contra o PSG no Parque dos Príncipes, que entrou como último substituto contra a Croácia, sofreu pênalti e deu assistência em menos de 15 minutos, que foi para a França sem garantia de nada e saiu com a torcida local aplaudindo de pé. Essa resiliência não é acidente de percurso, é uma característica construída ao longo de uma trajetória que foi sistematicamente testada e que o garoto passou em todas as provas que recebeu até agora. O Real Madrid de 2026 vai ser mais uma prova, e o histórico sugere que ele sabe o que fazer com essas provas. O técnico que assumir o Real Madrid no verão vai ter pela frente uma das decisões mais interessantes da próxima temporada europeia. Como encaixar o Endrick, que termina o empréstimo como um dos mais eficientes da Ligue 1, num ataque que ainda tem o Mbappé como peça intocável. A resposta tática existe. O Endrick mostrou no Lyon que consegue atuar tanto como centroavante de referência, quanto pela beirada direita cortando para dentro. O Mbappé, paradoxalmente, também prefere operar pelo lado esquerdo quando tem liberdade de movimentação. Os dois perfis são complementares do ponto de vista técnico, mas a questão nunca foi puramente técnica no Real Madrid, foi sempre de ego, de poder e de quem controla o ambiente interno. O novo técnico vai precisar ter muito mais do que competência tática para fazer os dois coexistirem de forma saudável. Vai precisar da autoridade que os 3 últimos técnicos do clube não conseguiram manter. Existe um dado que resume a diferença entre o Endrick que saiu e o Endrick que volta, e ele vai além dos gols e das assistências. O atacante precisa de 92,59 minutos por participação em gol pelo Lyon, o segundo melhor índice entre os atacantes brasileiros na Europa no período, atrás apenas do Rafinha do Barcelona. Esse número significa que em cada hora e meia de jogo, o Endrick contribui diretamente com um gol ou uma assistência. A eficiência de um jogador que não depende de volume de oportunidades para aparecer, e resolve quando a bola chega, independente do tempo que ficou esperando. Essa característica, que já existia antes do Lyon, mas que estava sendo sufocada por falta de minutos no Real Madrid, ganhou consistência com a sequência de jogos na França. E consistência é exatamente o que vai determinar se a próxima temporada vai ser diferente das anteriores. Não basta mostrar num jogo ou 2. O Endrick precisará manter esse nível semana após semana num clube onde a pressão é constante
constante e onde qualquer queda de rendimento vira notícia internacional no dia seguinte. A cena da despedida vai ficar na memória do Endrick por muito tempo e deveria ficar também na memória do Real Madrid como um lembrete do que aconteceu quando esse garoto recebe confiança real. Uma torcida que não era dele, num país que não era o dele, num idioma que ele aprendeu em meses, aplaudido de pé num jogo que o time perdeu por 4-0. Não existe forma mais honesta de reconhecimento no futebol do que esse. A torcida do Lyon não tinha obrigação nenhuma de aplaudir o Endrick naquela noite. Aplaudiu porque ele foi além do que prometeu, porque ele entregou quando foi cobrado, porque não desapareceu nas partidas difíceis e porque criou uma conexão com aquele ambiente que não se compara com talento, se constrói com postura. O Real Madrid vai receber esse jogador de volta. E a pergunta que fica não é se ele tem condições de se firmar no clube, já provou que tem. A pergunta é se o Real Madrid tem condições de oferecer a ele o ambiente que o Lyon ofereceu, onde o espaço é definido pelo desempenho e não pela hierarquia de salário. Bom, a história do empréstimo ao Lyon vai ser lembrada como um momento que separou o Endrick promessa do Endrick realidade, não porque ele chegou à França sendo promessa, já era realidade desde os gols em Wembley e no Bernabéu pela seleção, mas porque na França, sem a sombra do maior clube do mundo cobrindo cada passo, sem o peso de justificar 70 milhões de euros a cada minuto em campo, ele jogou com uma liberdade que não tinha encontrado antes na Europa. E liberdade, para um atacante com o instinto do Endrick, é combustível. O garoto volta para o Real Madrid com 8 gols, 8 assistências e sendo ovacionado por uma torcida estrangeira e as palavras do próprio treinador dizendo que está pronto. O clube que o recebe está em crise, com um técnico indefinido, com o Mbappé gerando conflito e com o Florentino em campanha eleitoral. É o ambiente mais complicado possível para o retorno. E ao mesmo tempo, para um jogador que respondeu a cada obstáculo com gol e postura, talvez seja exatamente o tipo de cenário onde o Endrick mostra que não precisa de ambiente perfeito para ser o melhor em campo. Mas e aí, você acha que o Endrick consegue se firmar como titular no Real Madrid ou vai precisar de outro empréstimo para ter minutos que merece? E num confronto direto de desempenho com o Mbappé, você acredita que vai ganhar a posição até o fim na próxima temporada? Deixe seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.